Pessoal, a gente está muito feliz em estar aqui hoje para poder falar com vocês. Eu sou o professor Douglas Falcão. Bom dia, galera! Eu sou a professora Daniela Cardoso. Prazer enorme estar aqui com vocês, junto com o professor Douglas, meu grande amigo, profissional que eu admiro demais. É um prazer enorme estar aqui. E como nós abrimos, nós amamos falar para pessoas incríveis. E as pessoas mais importantes aqui dessa manhã não somos nós, professora. Quem são essas pessoas? São vocês! Então, uma salva de palmas para vocês que estão aqui nessa manhã, pessoal. Uma manhã de muita energia, uma manhã contagiante, porque a Campus Party hoje só está começando. Então vamos para a apresentação, pessoal. Pessoal, a gente veio aqui hoje trazer um tema que é um tema muito atual e um tema extremamente relevante. Qual que é o tema, professora? Nós vamos falar sobre blockchain e a sua aplicação na economia de compartilhamento. A ideia principal é trazer a visão para as pessoas que não têm tanto acesso a esse tema, né? E que não têm tanto conhecimento sobre o que é blockchain, mas que já tem sobre economia de compartilhamento, que já é algo que a gente usa, que já tem acesso aí no nosso dia a dia, e levar a ideia de que o uso da tecnologia blockchain na economia de compartilhamento é algo que faz muito sentido e que veio para ficar e que é o nosso futuro aí nos próximos tempos. E assim, esse tema é um tema que ele já está no nosso dia a dia. A gente está com o celular, a gente está fazendo isso o tempo todo, mas talvez a gente não está acostumado com as terminologias. Os slides, por favor. Ah, já está aí. Já apresenta. Então, falando um pouco só, para apresentar um pouco melhor para vocês, eu tenho mestrado em empreendedorismo e inovação, eu tenho o Instituto, que é o Instituto Falcão. Nós trabalhamos com pesquisa, inovação, tecnologia, educação. Junto com a professora Daniela, nós temos a ADC Investments. Eu sou CEO desse instituto e também atuo hoje no Instituto CGI como diretor de inovação. Eu atuei em vários projetos na Campus Party, sou pesquisador, atuei na rede Cotec de ensino, que está com projetos aqui na Campus Party também, e atuo no ecossistema goiano de inovação, hoje pelo Pacto de Inovação. Eu coloquei essas fotos aqui porque eu gosto que as pessoas me conheçam um pouco. A minha família, meus animais, que eu gosto de paixão, gosto de praticar esporte e gosto de viajar. Então, eu sou mestranda em Direção Comercial e Marketing, trabalho junto com o professor Douglas no Instituto Falcão. Nós, na carreira, a gente acumula mentoria para mais de 120 startups, sou administradora e proprietária da ADC Investments, que é uma empresa de investimentos. Sou investidora também. Coloquei essas fotos para que vocês conheçam um pouco. Essa é a minha família, minhas irmãs, minhas filhas. Uma das minhas maiores paixões, que é pela leitura e por viagens. Pode passar, professor. Então, já introduzimos, né? Nós vamos abordar os impactos da tecnologia blockchain na economia compartilhada. E o que é economia compartilhada ou economia de compartilhamento. Antes da gente conceituar, eu gosto de contar uma historinha. Como toda boa professora, a gente abre contando história, né? Economia de compartilhamento, por mais que seja um tema que esteja em alta agora, é um tema que ele antecede ao capitalismo, é um tema bastante antigo. Lá no tempo feudal ali, as pessoas perceberam a necessidade de fazer trocas. Lá na agricultura, eu plantava tomate, o professor Douglas plantava trigo, eu queria trigo, ele queria tomate, e a partir daí a gente fazia um combinado. Um percentual da minha produção ficava com ele, o percentual da produção dele ficava comigo, e a gente fazia essa troca, e aí nasceu a primeira economia de compartilhamento que a gente tem conhecimento, através dessas trocas.
Trazendo já para a nossa realidade de hoje, a economia de compartilhamento é uma economia onde as pessoas trocam bens e serviços. O que eu acho mais interessante é que, através do surgimento de comunidades, a gente percebe um engajamento das pessoas e uma vontade de estar ali ajudando, trocando, sem aquele interesse monetário por trás. Né, professor Douglas? E o que pode proporcionar o crescimento da economia compartilhada foi os avanços tecnológicos na era digital. Uma empresa que todo mundo utiliza, né, que utiliza muito a economia compartilhada, é a própria Uber, né, empresas de viagem, que surgiu basicamente da necessidade das pessoas de fazer viagens. Por exemplo, eu estava aqui na minha casa, eu estou aqui na minha casa, eu tenho um carro, e meu vizinho trabalha no mesmo bairro ali em que eu trabalho, e ele tinha que se deslocar quilômetros para poder acessar o seu trabalho, né? E aí surgiu a ideia de eu poder ir e dar uma carona para esse meu vizinho, né? Isso é um estilo de empresa que adota economia compartilhada. Um dado extremamente interessante, quando a gente fala de economia compartilhada, é sobre o volume de dinheiro que essa economia movimenta no mundo. Até 2025, esse modelo de economia vai movimentar no mundo mais de 335 bilhões de dólares. Aí não vou nem converter isso em reais, que dá dinheiro demais. Então é um mercado que ele está em expansão e vai crescer muito nos próximos 5, 10 anos, que a gente ainda não tem um alcance da escalabilidade do potencial desse mercado. Então a gente não fala só em site, que é a forma antiga de explorar essa monetização. São pessoas engajadas por uma causa, né? Nem sempre só pela questão monetária. Primeiro pela causa, porque se antes eu tinha que ir lá ver o que o professor Douglas plantava para ver se eu tinha interesse em fazer essa troca, hoje, através de sites de relacionamento, eu consigo já, né, o próprio LinkedIn, eu já vejo quais são o que ele tem ali para oferecer e faço um convite para ele estar comigo, ajudando, colaborando para que a gente construa algo, né? Acho que essa é a principal essência hoje de uma economia compartilhada, essa troca até de força de trabalho para a construção de algo que a gente acredita em comum. Cada vez mais a tecnologia nos permite criar um mundo onde compartilhar recursos é mais eficiente, acessível e sustentável. A economia digital compartilhada e blockchain estão abrindo caminho para uma nova forma de colaboração, onde a confiança e a transparência são os pilares que impulsionam a evolução tecnológica. Juntos, estamos moldando o futuro, onde a abundância é alcançada através do compartilhamento inteligente de recursos. Essas palavras, elas estão muito em alta. Confiabilidade, evolução tecnológica e inteligência de recursos. A gente está passando por uma época que todo mundo fala muito de golpe cibernético. Quem nunca ouviu falar, quem passou ou quem não passou, não levanta a mão, por favor. A gente conhece alguém, todo dia está falando disso na televisão. E aí, mais adiante, a gente vai tratar desse assunto. Por que a blockchain ela é importante dentro desse assunto de economia compartilhada, de economia digital, de mundo globalizado? Por que isso é importante? Por que a gente precisa compreender a importância dessas evoluções tecnológicas? Quando a gente fala de economia compartilhada, não tem como não falar em pessoas. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está em um evento que ele é pensado para pessoas. Nós estamos aqui hoje para poder não apenas absorver, mas para poder participar. Todos nós estamos aqui para poder trocar conhecimento. Por exemplo, eu conheci a professora Ana Paula aqui, e a gente já trocou várias experiências e vários conhecimentos, já construímos coisas juntos a partir da Campus Party. E aí o que eu posso aproveitar e dizer para vocês, façam networking aqui. Os negócios e a tecnologia, eles não funcionam sem pessoas. Nós precisamos compreender que não há revolução tecnológica sem pessoas.
Então, a economia digital ela é um sistema econômico baseado em tecnologias digitais, onde as transações comerciais e interações, elas ocorrem principalmente nas plataformas digitais e envolve a digitalização de processos. É basicamente isso. Falando ainda de economia digital, a gente separou aqui alguns setores tradicionais que serão diretamente afetados pela economia digital ou economia compartilhada. Então, nós temos o setor de transporte. A professora Daniela começou falando do setor de transporte. Então, os aplicativos de mobilidade urbana, eles já estão aí, a gente já usa, a gente já nem percebe mais o quanto isso afetou o sistema de transporte. Ontem, o governador e o secretário de governo, que é o Adriano Rocha, ele falou que estão trabalhando uma forma de simplificar o sistema de mobilidade em Goiânia por meio de um aplicativo. Aí o que ele explicou? Você vai poder pedir um ônibus de um ponto A a um ponto B. Como que vai funcionar isso? Eu e mais 5 estamos num ponto X com um pequeno deslocamento e vamos para um ponto B. Se vai funcionar, nós não sabemos, mas a gente precisa estar aberto à mudança para poder experimentar. O setor de habitação também já está sendo afetado. Quem já ouviu falar naquele aplicativo, acho que é Primeiro Andar, o nome do aplicativo? Professor. Quinto Andar, obrigado, gente. O próprio Airbnb, né? O Airbnb. Eu falei desse aplicativo de aluguel, porque se eu quero um lugar para eu morar, eu faço tudo pelo aplicativo, eu assino até contrato, faço vistoria, tudo pelo aplicativo. A parte de bens de consumo, isso aqui já é até antigo. A gente faz as compras de marketplace, tudo por aplicativo. A parte de serviços, hoje a gente contrata uma pessoa para limpar a casa da gente pelo aplicativo. E a gente consegue verificar se aquela pessoa é confiável ou não pela avaliação das pessoas por meio de aplicativo. E às vezes eu até consigo pagar as pessoas pelo aplicativo e o dinheiro está girando ali por aplicativo. O turismo é outro setor. Então eu compro passagem, loco apartamento e faço diversos serviços por meio de aplicativos. E também o setor saúde é outro setor que vai ser extremamente afetado. Após a pandemia, a gente teve uma sensibilidade, até gostaria que a professora Daniela falasse sobre a telemedicina. Sim, tem estados que já está em teste a unificação do histórico e a evolução, né, do paciente, a evolução clínica do paciente, né, através desse histórico unificado no Sistema Único de Saúde. Né? A gente espera que chegue aqui também, porque aí o paciente chega no postinho de saúde, você consegue ter acesso ao histórico dele, à evolução e ao tratamento todo dele, então não fica numa novidade para cada médico que atende. Né? Então são várias situações que a tecnologia está aí ajudando a gente e de forma colaborativa, né? De forma digitalizada, na verdade. E o crescimento da economia digital? A gente percebe que, eu falei lá no início, dos 35 bilhões de dólares. O crescimento, ele é inquestionável. E quem não estiver preparado para poder empreender ou para fazer transformação digital, não vai crescer. Não tem espaço para quem não fizer transformação digital. Ah, mas eu não sei. A gente tem curso de graça na internet. A Escola do Futuro e os Cotex aqui em Goiás tem curso para você aprender a empreender. O Sebrae tem curso para poder ensinar. A professora Vanessa, ontem eu estava conversando, da PUC, ela faz hackathon para poder explorar isso nos alunos e convida as pessoas de fora da comunidade para participar disso lá na PUC. Então a gente tem diversas ações em Goiás, dentro do ecossistema goiano de inovação, para que as pessoas se engajem mais, porque o futuro ele já está aí, nós já estamos vivendo isso. Aí, não está dentro desse assunto, mas, gente, quando fala de inteligência artificial, a gente já está lá na frente. O futuro já chegou. E as pessoas já estão com medo até de ser substituídas. E pegando a fala do professor Douglas sobre inteligência artificial,
que está super em alta aí, a gente precisa olhar para isso e olhar para como a inteligência artificial pode colaborar e facilitar o dia a dia dos nossos negócios, né? Acho que é isso. Não, os desafios da economia digital que a gente tem hoje ainda envolve questões de infraestrutura, de acesso, né? Que o acesso não chega para todo mundo, né, professor Douglas? E dentro dos desafios, a ABDI, ela fez um estudo com levantamento. Então foram apontados 3 principais gargalos dentro da economia digital. E são os maiores problemas que governos e empresas e também o setor produtivo percebeu que o Brasil enfrenta para poder ter a plenitude da transformação digital que alguns países, digamos, de primeiro mundo, que não são emergentes, já conseguiram romper. Uma infraestrutura, então, a ausência de política para a instalação de infraestrutura. Qual que é essa ausência de infraestrutura para a instalação e precisa de política pública? A nossa regulamentação não permite instalação de antenas menores do que as que existem. Não sei se vocês sabiam disso. Então, está sendo trabalhado aqui em Goiânia para ter o marco do 5G e a gente romper e a gente ter uma internet melhor. É um problema que tem. O alto custo de energia no Brasil é um problema. A falta de investimento é reduzida por causa do custo de energia. Então, a professora Daniela pode falar um pouco também do capital humano. Então, a falta de profissionais capacitados, e eu acredito que o Estado de Goiás está de parabéns em relação a isso, né? Porque aqui a gente vê falando muito sobre os cursos oferecidos pelo governo, então acho que é mais a questão do interesse em si, mas trazendo para o macro, a gente tem a falta de profissionais capacitados, sistema educacional e uma legislação desatualizada, como o próprio professor Douglas falou, né? E tem as questões de privacidade e segurança cibernética também, baixa confiança no ambiente digital, e a baixa confiança se dá pela falta de conhecimento, né? Então, precisa-se ter incentivo. A gente sabe que nos países mais desenvolvidos do mundo, as criancinhas têm acesso a aulas de economia, a aulas de investimento. E aqui no Brasil, você ouve falar sobre isso. Eu escutei falar sobre isso com 19 anos. Eu fui estudar investimentos com 20 anos. Olha que atraso. A criança de 6 anos dos Estados Unidos já investe. E um outro aspecto aqui, na baixa confiabilidade no ambiente digital, a gente pode trazer o letramento. Então, o nosso letramento, a inclusão digital, ela ainda é baixa. Por mais que nós estamos aqui, a maioria de nós, ambientado com esse universo tecnológico, muita gente nunca mexeu num computador ou o que tem usa só rede social. Que é legal olhar aqui para dentro e ver que aqui a gente tem pessoas interessadas, engajadas em aprender e estar nesse universo. Mas quando a gente olha para fora, você vê que a grande maioria não tem acesso nem a esse conhecimento e nem ao entendimento que se deveria buscar esse conhecimento, né? Então agora nós vamos trazer um pouco sobre o tema blockchain. E antes da gente entrar na temática blockchain, eu gosto de contar historinha, então vamos para a historinha. Como a maioria dos inventos do mundo surgiram por uma necessidade, né? O blockchain não foi diferente. A blockchain foi criada por 2 funcionários da Microsoft. Eles estavam indignados com a situação que um artigo de biologia foi alterado com tinta, aquelas tinta mágica que tinha antigamente. E essa alteração, ela passou por verídica. Um artigo escrito, né, manual lá, foi alterado e passou por verídico e deu uma bafafá lá na época. E esses 2 profissionais sentaram e falaram, nossa, se um artigo de papel foi alterado no computador, então, é só apagar, só dar um S, que é muito fácil alterar e falar que era assim. E a partir daí eles começaram a pensar a blockchain, a pensar em um bloco estruturado que ele não pudesse ser apagado, que ele não pudesse ser modificado. Porque quando a gente pensa em blockchain, eu gosto de trazer a ideia de uma roupa, uma peça de roupa de
de lã, que se você puxa um fio, você altera toda a estrutura. Então, uma blockchain ela não pode ser modificada, ela não pode ser remendada sem alterar toda a estrutura de um bloco. Hoje, a gente sabe que para alterar ou inserir uma informação numa blockchain só seria possível de 10 a 30 minutos do início da criação de um bloco. Seriam gastos bilhões de dólares para fazer essa alteração e ainda não seria possível alterar um pool de informação relevante. Você alteraria talvez uma pequena informação ali, não alteraria uma transação inteira. Então, a blockchain é uma tecnologia extremamente segura, não é mesmo, professor? E os benefícios da blockchain, eles são incontáveis. Porém, a gente listou alguns aqui. Ele traz transparência, traz segurança, ele descentraliza, que isso é extremamente importante quando a gente fala de transformação digital em um mundo que está globalizado. Então, por exemplo, a professora Ana, ela pode produzir, eu posso produzir a partir do conhecimento ou do documento que ela fez, a professora Daniela pode dar continuidade, e isso vai ter confiança e vai ter rastreabilidade. E um outro aspecto que é fundamental é a redução de intermediários. Então, por isso que a gente deu um exemplo aqui de uma cadeia. E ter continuidade e a rastreabilidade, que é o que gera a confiabilidade em qualquer coisa nesse ambiente digital. Então, por que é legal o uso da tecnologia blockchain em economia de compartilhamento, em economia colaborativa? Porque a blockchain é um livro-razão, onde está ali registrado, um livro de registros, né, através de blocos de informação, e e essas informações elas estão ali de formas descentralizadas, elas estão ali para todo mundo. Então faz muito sentido em uma construção de economia de compartilhamento, porque já que está todo mundo engajado em fazer aquela construção, em fazer aquele negócio acontecer, é interessante que todo mundo tenha o acesso àquelas informações ali, né? E a tecnologia blockchain, ela permite isso. Além de todo mundo ter o acesso a essas informações elas não vão ser alteradas, elas não vão ser apagadas, os registros vão estar ali de forma segura. O funcionamento a gente explicou para vocês de forma simplificada, mas aqui a gente tem um diagrama, né, dessa forma que funciona o blockchain. As aplicações da blockchain na economia, elas são incontáveis, mas a gente pode dar o exemplo de um assunto que a professora Daniela, que trabalha com investimento já há um tempo, ela é apaixonada, que é o Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele veio, começou de uma forma que ninguém sabe explicar, e já está aí, já tem países que já têm moeda própria, moeda eletrônica. E ele é extremamente confiável, porque ele é baseado em tecnologia blockchain. É legal, eu vou trazer até uma informação que, por mais que a tecnologia tenha sido criada lá em 1991, né, por esses caras curiosos da Microsoft, ela foi utilizada pela primeira vez no Bitcoin, anos depois, né? E no white paper do Bitcoin não consta a palavra blockchain, ela aparece em vários momentos como block e como chain separado, que são blocos em cadeia. Então, por aparecer tanto nesse white paper, eles juntaram e aí essa aglutinação virou a palavra blockchain que a gente conhece hoje. É só uma curiosidade que eu acho relevante. E uma outra curiosidade é que muitos sistemas têm sido criados não na blockchain, mas baseado em blockchain, que funciona de forma semelhante e tem a mesma segurança. É porque assim, professor, se eu for explicar aqui como funciona a estrutura da blockchain, do Bitcoin em si, eu poderia separar aqui em 3 blocos, né? O bloco A, o bloco B e o bloco C. Vamos fazer uma transação aqui baseada em blockchain. O endereço A envia para o endereço B uma quantidade de Bitcoin. Nesse envio é gerado um ID, um carimbo, e aí tudo isso é embaralhado ali na blockchain e gera um número, que é um hash. E esse número é um número representativo daquela operação. E ele é um código, né? E aí ele fica seguro ali dentro daquela blockchain, amarrado em todo aquele nó de blocos em cadeia.
Por isso que é uma tecnologia altamente segura, porque você precisaria desembaralhar esse código, voltar para dentro da estrutura para ter esse acesso. E ele não pode ser desemendado de todo esse bloco, entende? Então ele não se perde. Não se perde, fica no histórico, né? E é altamente seguro, porque além dele ter um código de carimbo para ele ser identificado ali dentro do bloco, ele é embaralhado e gera um código depois. É altamente seguro. Então, falando, como a gente comentou, os setores que serão impactados com o uso da blockchain, pagamentos e remessas, o setor de supply chain rastreabilidade, que é o setor de logística, ele é fundamental. Por quê? Porque o setor de rastreabilidade e logística, ele tem a ver com a parte de tributação. Então, precisa ter uma rastreabilidade muito grande, porque a gente está falando aqui de um setor que é altamente impactado, que é o setor de alimento e o setor de medicação, dos fármacos. Precisa ter transparência, né? Então, a parte de registro de propriedade e identidade também, ele vai ser impactado. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em NFT. Então, NFT, já tem NFT sendo vendido por milhões e é baseado na blockchain. Então, a parte de energia e sustentabilidade também vai ser impactado pela blockchain. E essa parte aqui eu acho que interessa muito para nós brasileiros, que é a parte de votação e governança. Na votação, o Brasil já é pioneiro em trabalhar com tecnologia. Então, na blockchain, vai ter uma confiabilidade maior em quem foi eleito. Em governança, vai gerar processos muito mais confiáveis, documentos muito mais verídicos. Por exemplo, você pediu um diploma na sua universidade, não vai ter como ter outro diploma, não vai ter como ter diploma falso. Então, vai gerar uma confiabilidade muito maior no serviço público. Uma curiosidade sobre NFTs, um comentário que eu acho bem bacana. Antigamente, né, ainda se compra, mas era mais comum aquela busca por obras de arte, né? Você ia lá, pagava um valor altíssimo por uma obra de arte física ali na sua casa. Hoje você compra um título representativo de algo. Pode ser digital e pode ser físico também, né? As NFTs são bem interessantes por conta disso. Então, agora a gente vai falar um pouco desses casos de sucesso da blockchain na economia digital. E, assim, a gente fez uma pesquisa extensa, mas ainda há uma resistência. Como sempre houve resistência por tecnologia, a gente percebe que o Brasil ele está caminhando para criar uma moeda própria. Já tem o real digital, mas a gente acredita que vai demorar um pouco pela pesquisa que a gente fez. Então, a China ela já tem a sua moeda própria, ela já saiu na frente, tem sua moeda própria. A Suécia tem o e-krona, que é a sua moeda própria. As Bahamas já tem uma moeda própria. E também as Ilhas Marshall têm uma moeda própria. E tem também diversos países tentando, desculpa te cortar, professor, e tem também diversos países tentando legalizar suas moedas, que a gente já tem hoje várias criptomoedas representativas de países que não foram legalizadas, de tanto que a gente não trouxe, mas são inúmeras, né? A gente tem moeda de Miami, de cidades, é bem bacana. E aí, nesse aspecto de moeda, a gente precisa de abordar só um aspecto aqui, que é o lastro, né? Qual que é o lastro dessa moeda? E aí a professora Daniela poderia falar para a gente qual que é o lastro hoje do Bitcoin, que a gente sabe que ele é limitado, né, professora? O Bitcoin ele é limitado, né? Só vão ser produzidos 21 milhões de unidades, mas quando a gente fala de lastro, a gente foge um pouco da realidade, porque o Bitcoin é um ativo que ele tem o seu valor por ser quem ele é, né? Um ativo que promete toda essa segurança da informação. Então, ele não precisa de lastro, porque é um ativo valioso por si só.
ele já tem o interesse de compra. O lastro dele, basicamente o valor dele no lastro, ele é regulado pelo interesse de compra. As pessoas querem comprar, ele vai subindo. As pessoas querem vender, ele vai caindo. Mas vai chegar uma hora que ele vai ficar totalmente escasso e o valor vai lá nas alturas. Eu já participei desse momento. Então, no mercado de blockchain na economia, a gente trouxe alguns dados aqui. Aquilo que a gente já falou até, né? Esse mercado. Sobre a pouca adesão das pessoas. E eu chamo a atenção para esse dado aqui. Olha isso, mulheres. Vamos investir. Vamos reagir. Põe o cropped e reage, bora investir. Olha esse percentual. 8,3% de mulheres investem. E eu chamo a atenção para o Brasil. O Brasil, um país onde só 5% da população investe. Se você levar para uma realidade americana, de 78% a 91% dos jovens saindo da escola já começam a investir. Então, das crianças já tem carteiras de investimento. Trazendo para a realidade do Brasil, se 5% investe e desses 5%, só 8,3% são mulheres, então é muito difícil encontrar outras colegas para eu falar sobre investimento. Então, bora, mulherada, bora investir. Esse gráfico é bem interessante, porque ele traz algumas blockchains que estão em alta. E o que é interessante desse gráfico é que ele fala de negócios relevantes, contratos de negócios relevantes fechados utilizando tecnologia blockchain. A gente tem a TRX, BNB, a BTC, Ethereum, Matic e várias outras. Mas você vê mais de 1,59 milhões de contratos relevantes sendo fechados ali utilizando tecnologia blockchain, e esse dado ele é de um mês. É um dado da CryptoDep, que a gente pegou, de uma comunidade, mas é um dado de um mês, do mês de março, e é um dado recente, né? É bem relevante. E agora falando um pouco de tendência de futuros, né? A gente trouxe até a Sibylla Trelawney aqui, do Harry Potter, porque quando a gente fala de futuro, alguns são extremamente pessimistas, né? Mas é legal que, baseado no gráfico anterior, a gente já começa a ver que a tendência para o futuro é cada vez mais essa adesão, né? Por parte das empresas e por parte até das sociedades menores de economia colaborativa, de economia de compartilhamento. E na tendência de futuro, a gente percebe que 3 setores serão extremamente impactados, não só pela economia, mas pela blockchain. A educação, a saúde e o agro. Por que esses 3 setores serão impactados? Porque são setores que eles transformam a realidade das populações. Então, ele mexe com o IDH e ele eleva o poder de capital das nações, na verdade. E precisa estar num lugar seguro, transparente e com acesso a todos, né? Exatamente. Então, esses 3 setores serão os que sentirão mais impacto por meio dessa transformação digital nos próximos anos. E eu não coloquei aqui o setor de sustentabilidade também. A gente falou no slide anterior, mas ele também entra nesse slide aqui. Eu acredito né, agora as minhas considerações para o futuro, acredito que cada vez mais, principalmente a nível governamental, né, no nível público aí, vai se tornando interessante a adesão de tecnologia blockchain. Porque se eu faço o que faço e garanto que o que faço é correto, por que não disponibilizar para todos? Já que a sociedade é uma construção de interesse, a construção social, a construção de infraestrutura, de melhores, de uma cidade melhor para todos, é um interesse coletivo. Então, é interessante que esteja ali disponibilizado todo o histórico do que foi feito, a evolução para todos. Então, falando de considerações finais, eu acho que a fala da Dani ela foi muito completa, mas o que eu quero trazer para vocês, pessoal, vamos estudar. Se a gente não estudar, a gente vai ser dominado por quem é. Então, no momento da fala aqui, desculpa,
Eu falei sobre IA. Então a IA, ela está vindo com tudo. E a gente vai ser dominado ou substituído por quem sabe IA, quem sabe blockchain, quem sabe investir. Então o caminho para nós é o estudo. E saber falar, né, com propriedade que hoje que é seguro, porque hoje eu vejo muita gente falando, hoje a maior parte dos meus investimentos estão em criptomoedas, e eu ouço muita gente falando, que loucura, você vai quebrar, vai falir, né? Mas quais criptomoedas, em quais blockchains estão esses investimentos? Vamos estudar para a gente saber falar. Não vamos acreditar só no que está passando ali na televisão. Porque quando a notícia chega na televisão falando a corretora tal quebrou, ou a criptomoeda tal roubou o dinheiro de todo mundo e vazou, né, que é o que chega ali, você vai pesquisar a fundo para entender o que aconteceu, você percebe que o problema não está na blockchain ou nas criptomoedas, está na estrutura de um negócio, de uma empresa que já nasceu com o interesse de roubar, que é o que a gente tem em várias outras áreas por aí, né? Então, eu falo com toda a calma do mundo que hoje a maior parte dos meus investimentos estão em criptomoedas. Bora investir, gente. Pessoal, e eu gostaria de dizer para vocês, o único jeito de não falhar é não tentando. Então vamos tentar e vamos tentar. E eu digo outra coisa, o campeão do sim, ele é o campeão do não. Então, para cada sim que eu ganhei, eu levei 20 não na minha vida. Então, se eu estou aqui palestrando para vocês, eu levei muito não também, antes de chegar aqui, a professora Daniela também. Pessoal, a gente gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Bom dia para vocês. Como a professora falou aí sobre esses problemas que dão, que chega a notícia na TV, mas pareado a isso, quando o professor disse sobre diplomas para não ser falsificado, hoje a gente vê, principalmente no agro, o registro de terras, né? Como que isso pode ser aplicado, visto que hoje os cartórios em geral são muito paternalistas? Como que isso pode ser aplicado para a gente ter, na visão de vocês dois, para a gente ter um modelo mais descentralizado, vamos dizer assim, não dependente hoje do sistema paternalista brasileiro, vamos dizer assim. Como que é Renato seu nome, né? Isso, Renato. Renato, bom dia. Uma ótima pergunta. Quando a gente falou aqui do diploma, que é um documento público, ele se aplica a mesma lógica aos cartórios. Então, a ideia da blockchain vai ter meio que uma unificação da parte de verificação documental. Então, quando a professora Daniela falou de livre-razão, é nesse sentido. Vai ter um lugar, vamos dar esse nome mais simplificado, que vai poder verificar esses documentos. Essa semana teve uma notícia de um cartório digital que estava registrando documento falso. Eu acho que você chegou a ver essa matéria. E aí, a blockchain ela vai resolver esse problema. Não vai ter duplicação de documento. No Brasil, a gente está passando por um momento que está unificando os documentos. O documento vai ser só um, justamente para resolver esse problema. A gente já até tem alguns lugares onde as certidões elas são autenticadas, não tem? Então a ideia dentro da blockchain vai ser basicamente isso, um código representativo de daquele documento, que ele vai ser único, imutável, registrado em um lugar, mas com acesso por todos. Então acredito que resolveria essa questão. Mais alguma pergunta, dúvida, sugestão? Bom dia, eu queria fazer uma pergunta relacionada bem concomitante ao que ele falou, mas é mais relacionado com a área de votação sim, para presidente, deputado federal e tal. Como que isso seria, vamos dizer assim, de uma forma, como isso ia se organizar e tal, como que ia ter essa contagem, como que isso ia ser, entre aspas, regulado. A gente queria
uma compreensão maior acerca desse assunto da blockchain sendo aplicada na votação. Eu ainda não enxergo com o que a gente tem hoje de tecnologia blockchain para votação, mas talvez para auditoria de números, de zonas, talvez, para a gente ter certeza a respeito dos registros que entraram, né? Se são validados com títulos de cada localidade, talvez daria para fazer alguma coisa. Eu não enxergo a nível mais profundo do que isso. O que nós imaginamos é que vai ter muito mais transparência do que existe hoje. E a dúvida que há aí, essa discussão, que nós não vamos entrar em política aqui, viu, pessoal? Dessa última eleição, é se ganhou ou não ganhou. Então, essa dúvida, nós percebemos, do que a gente conhece de blockchain, que ela vai ser reduzida. Porque sempre vai ter quem acredita e quem não acredita. Mas a gente acredita que com essa tecnologia, no futuro, ela implementada, vai haver uma redução. Tem mais... Como que é seu nome? Registros de entrada, né? E de saída no mesmo lugar, podendo ser acessado por todos, talvez reduziria as nossas dúvidas, né, professor? Então, minha dúvida é uma dica de investimento que vocês fazem de uma moeda que talvez não seja tão conhecida. Bitcoin, Ethereum e outras moedas assim são bem conhecidas, mas vocês, atualmente, para alguém que está iniciando, uma moeda que não seja tão conhecida, mas que vocês recomendem, de fato. Olha, resposta perigosa. Então, a gente não costuma dar recomendações de investimento, mas a gente tem grandes projetos de blockchain que ainda estão no início. Por exemplo, a gente pode trazer para o mundo das criptomoedas e enxergar as blockchains como grandes fábricas. No mundo das criptos é assim, as bases, a estrutura ali. E a gente tem grandes redes que ainda estão nascendo. A gente tem ADA, Cardano, Polkadot, Solana, que são moedas baratas ainda, tá? Se eu não me engano, agora eu não vou saber falar preço, mas tem blockchain nascendo em centavos de dólar. Centavos de dólar. Altamente confiável, com projeto, um white paper lindo. A da Cardano eu sou fã. E o Bitcoin, por exemplo, está lá em 20 e tantos mil dólares, enquanto essas moedas estão em centavos de dólar. Pensa nisso. Pensa nesse potencial de valorização e foge de meme coin, pelo amor de Deus, minha gente. Vocês que são, não sei se você é entusiasta ou se está ainda curioso por esse mercado só, mas eu vejo que todo mundo que entra e vê grandes valorizações, fala assim, nossa, 4.000% em 24 horas, quero comprar esse projeto. Muito cuidado com isso. Eu já perdi um dinheiro fazendo isso e não recomendo meme coin. Recomendo projetos que tenham funcionalidade, tenham aplicabilidade, projetos que tenham um time de desenvolvedores real e bom de verdade. Você consegue ir atrás, você consegue pesquisar e ler esse projeto e ver se tem comunidade. Você consegue consultar quantas carteiras detém a maior parte dessas criptomoedas no mercado. Porque pensa comigo, se eu vou comprar uma criptomoeda que 50% daquela criptomoeda está na mão de uma pessoa, essa pessoa pode jogar o valor da moeda para baixo, né? E derreter teu capital, e aí pode nunca mais ter confiabilidade para o preço voltar naquele valor. Então são moedas de manipulação que a gente não costuma colocar o nosso dinheiro. Eu não coloco o meu, não recomendo que coloque o seu. Olá, eu tenho uma dúvida sobre duas moedas que são bastante faladas atualmente, que é a XRP e a XDC. A XDC é uma pouco menos conhecida, mas que também é dessa mesma área, assim, que envolve muita questão governamental e também essas questões de banqueiros, esse pessoal que provavelmente quando acontecer algo semelhante a um grande reset desse mercado atual, eles provavelmente migrariam para moedas como essa, que tem esse controle governamental. Você tocou no meu ponto fraco, porque eu sou uma apaixonada no projeto.
E agora eu revelo que a maior parte do meu capital está em XRP. XRP tem grande potencial, mas tem uma grande barreira para superar. E eu não falo só do processo com a SEC. Eu falo uma barreira de infraestrutura tecnológica inteira para que ela se torne o que ela nasceu para ser. Que ela promete ser a moeda mundial, né? Ela promete ser um grande banco, tem um grande projeto. O XRP é uma moeda com um projeto incrível, mas ela promete muito mais do que a gente ainda está pronto para entregar. Eu acredito em XRP, acredito para daqui 8 anos, para daqui 10 anos, enxergando de uma forma racional, tá? Eu enxergo para daqui um tempo. Eu invisto em XRP, todas as moedas do protocolo ISO. Você conhece? ISO 222. Eu invisto em todas. Agabar, Algorand, XLM, XDC, todas elas eu invisto. Porque são moedas de ponto de pagamento, são moedas de infraestrutura, são moedas que prometem colaborar com o financeiro. E que por mais que as outras não entreguem o que a XRP promete ali, elas vão subsidiar bancos. Né? Então, eu gosto muito de pensar que é interessante a gente colocar também o nosso dinheiro nessas outras moedas que são mais baratas. Pensa comigo, XLM, Estelar é de graça. Né? E ela vai subsidiar banco. XDC já tem aplicação, né? E vai colaborar. Então, o que a gente precisa olhar aí? É que tem projeto que é mais possível acontecer mais rápido. E XRP ainda vai levar um tempo. É claro que vem um boom depois do processo ganho, muito provavelmente. Mas se perder... Eu não acredito que perca, mas se perder... Vai... Uma coisa que eu acho muito interessante também, quando você pegar a análise gráfica, muitas vezes você vê todas as moedas caindo e a XRP e essas outras também que envolvem essa ISO 2022 fazem exatamente o movimento contrário. Então eu percebo que muitas vezes quando essas moedas padrões, que são muitas vezes ligadas a Bitcoin, caem, a tendência é essas mais ligadas à ISO 2022 subirem. Você tem alguma leitura sobre isso? Não tem tanto essa conexão de enquanto um está caindo, o outro não está. O que eu enxergo é que as moedas do protocolo ISO, elas têm muitas carteiras de hold, pessoas que compram e ficam ali. Então, elas mantêm ali o preço médio, né? E nessas oscilações, elas conseguem buscar alguns topinhos ali. Por isso que você não vê sentindo tanto nem as quedas e nem as subidas. Elas sobem por entusiasmo do próprio mercado delas ali, né? Mas segue lá, depois a gente conversa mais. Mais perguntas? Encerrou? Galera, muito obrigada a todos vocês. Agradeço meu amigo professor Douglas pela parceria, por estar aqui comigo mais dessa vez, né, nessa palestra maravilhosa. Sou tua fã, professor Douglas, meu amigo que além de palestrante, professor e tudo mais que ele é, gente, virou escritor. Olha que orgulho. E nós vamos fazer um sorteio aqui, né? Obrigado, professora. Gente, ela é incrível. E assim, a gente trabalhou na Uber, tá? Então, quando a Uber começou a implantar essas mensagens que a gente recebe, mensagem espontânea, né? A gente trabalhou lá na implantação, então foi nosso primeiro contato com startup foi na Uber. Mas vamos para o sorteio. Pessoal, a gente vai fazer uma pergunta simples aqui por causa do tempo. E não precisa desesperar, tá? Esse livro aqui que eu lancei é um livro que fala de inovação disruptiva para iniciantes. Então, é uma linguagem simples para quem ainda não entrou nesse mundo de inovação e quer entender. Esse livro aqui vai te ensinar. Pessoal, alguém poderia citar o nome de 2 setores que serão impactados pela blockchain? O primeiro a levantar a mão. Responde. Bem receber o livro. Palmas para ele. Sobe aqui para receber o livro. Como que é seu nome? Vitor. Vitor, parabéns. Valeu. Só tirar uma foto com a gente aqui, sobe aí.
Valeu. Obrigada, Vitor. Os contatos. Opa. Pessoal, aqui os nossos contatos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Queria agradecer minha mãe, um beijão, te amo. Minha mãe, assim, me acompanha sempre que ela pode, em tudo, tá? Te amo muito. E obrigado por tudo. Mais uma vez, obrigado, Dani. A equipe também da Campus aqui, que nos ajudou hoje em tudo. Obrigado, pessoal. Obrigadão, gente. Lorena, obrigado, viu? Lorena aqui da mídia também, brigadão. Segue a gente.